lá, começando mais um episódio do nosso All My Cast. Sou Cris Carvalho e olha, já vou te lembrando de você aí ativar o sininho para que você fique sabendo dos novos episódios. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Em meio a tantas tecnologias, a gente é bombardeado de informação, de exposição todos os dias. A gente usa um celular nas mãos, onde ali a gente tem acesso a toda e qualquer tipo de informação. E aí a gente tem que conciliar isso com a casa, com os filhos, com o marido, com o trabalho, algumas vezes com o estudo. Aí você fala assim, nossa, como eu queria que o tempo tivesse mais de 24 horas. Que nessas 24 horas eu tenho que dar conta de tudo e ainda arranjar tempo para sair com os amigos de vez em quando. Mas e aí? Como é que fica? A gente não consegue aumentar o tempo. E será que a gente tira um tempo para a gente, para se autocuidar? Hoje, no nosso episódio, a gente vai estar falando sobre a saúde mental. E comigo aqui, a Poliana Oliveira, lá, diretora e sócia do Instituto Almai. Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Cris. Obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né, de informações. A gente vai falar hoje um pouquinho de autocuidado, de saúde mental, com a psicóloga, ela é psicóloga e neuropsicóloga também. Gabriela Kelly, obrigada, viu, por aceitar o convite. Obrigada a vocês pela presença e pela honra de poder falar aqui sobre um tema tão importante. Pois é, o que caracteriza a saúde mental? Então já começo com essa pergunta. Bom, a saúde mental ela é um estado, né? A gente define por um estado de bem-estar, onde a gente vai agregar ali diversas condições da nossa vida. Eu costumo dizer que é um estado que abrange conceitos multifatoriais, né? Então, são diversos fatores que vão agregar para a nossa saúde mental, como a nossa condição econômica, que é um fator muito decisivo também. O nosso estado de saúde física também, ele vai impactar na nossa saúde mental. As nossas condições de capacidade de relações sociais, então como que a gente tem ali a nossa família por perto, a nossa rede de apoio também, nossos níveis intelectuais, como que a gente está desenvolvendo, né, a nossa condição ali de saúde junto com as outras pessoas também. Agora, me chama a atenção que essa semana saiu uma pesquisa que dos Estados Unidos, na verdade. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos divulgou um alerta sobre a saúde mental de pais e mães, que é o burnout parental. Segundo essa pesquisa, 33% dos pais têm burnout, 20% de adultos sem filhos. E a Universidade de Minas, a Federal, também está fazendo uma pesquisa sobre burnout parental. E ali fala que as mulheres são mais acometidas, as mães, na verdade, são mais acometidas e principalmente as mães atípicas. E aí, como fazer? Como que a gente soluciona essa questão e como conviver com isso? Como é que a pessoa... que ela tem que descobrir que ela não está bem, né? Cris, importante você falar sobre essa temática. Bom, o burnout ele já é um conceito aí que a gente tirou um pouco ele do mercado de trabalho e colocou ele para as outras ocupações da vida, né? Então, a maternidade, a paternidade, o cuidado com alguém já é uma nova ocupação que exige muito, né? Principalmente dentro do transtorno do espectro autista. Bom, para a gente falar de burnout, a gente está também dizendo sobre estresse anteriormente, né? O burnout, a gente classifica ele como um sintoma muito agudo também, muito presente, ele está ali marcante no dia a dia dessa pessoa, né? E a família, como um todo, vivencia esse estresse a longo prazo. Então, a gente pode até definir isso como um estado de estresse crônico. Então, a família ela vai ali adquirindo um estresse ao longo da jornada dela, das vivências que ela vai passando, não somente com as vivências na maternidade, com a paternidade, mas também as vivências ocupacionais como um todo, né? A vida do trabalho, a vida domiciliar, o dia a dia nosso já é muito estressante, né? E para essa família lidar e encarar essa situação, ela precisa do apoio de toda a comunidade, né? Então, nós aqui estamos aqui, eu acho que hoje, para debater esse assunto muito importante, que é a saúde mental, em setembro, que é um mês importantíssimo para a gente falar sobre essa temática, colocando a gente à disposição aqui para, né, enquanto comunidade, oferecer esse suporte para a saúde mental de todos. Verdade. Recentemente nós tivemos aí a campanha Setembro Amarelo, que cuida justamente da saúde mental. Agora, Poliana, você convive com funcionários, né? Você lida no dia a dia. E como a Gabriela falou,
a questão de, antes do burnout, ele estava muito envolvido na questão dos trabalhadores, que era um problema profissional. Geralmente, quem presta atenção de que, opa, você não está normal, você não está no teu normal, é o colega de trabalho. E hoje está vindo para as famílias, né? E aí, como é que você vê isso no teu dia a dia? Vocês conseguem, de repente, olhar aquele funcionário que, opa, tem alguma coisa diferente, ele precisa ser, de repente, ali, dar uma atenção para ele? Como é que é com vocês isso? No Instituto Almai, quando a gente consegue identificar algum colaborador que está ou um pouco mais irritado, ou um pouco mais atarefado, e aí isso acaba deixando perceber ali entre os colegas, a gente tem ali o RH que está muitas vezes atento, e o próprio Instituto Almai agora, atualmente, a gente entrou com uma nova ação, né, visando esse cuidado, esse suporte para os colaboradores também. Então a gente iniciou um projeto de saúde mental, onde a gente tem um psicólogo à disposição o tempo todo, quando esse colaborador se auto-observa ou algum outro colaborador sinaliza que pode ser o momento dele buscar algum tipo de suporte. A gente acabou criando esse projeto e, graças a Deus, tem tido um resultado muito bom, né? É mais um reforço aí para que a gente consiga ter uma percepção tanto do cuidado que a gente deve ter com os nossos colaboradores, com os nossos profissionais, e também com as nossas mãezinhas, com os nossos pais irresponsáveis, né, que é um tema bem importante e que recentemente a gente tratou exatamente desse tema voltado para os pais irresponsáveis, e foi também um evento que trouxe um resultado muito, muito gratificante. A gente vai falar um pouquinho desse evento depois. Vamos. Eu tive a oportunidade de participar lá. Agora, Gabi, posso chamar de Gabi, né? Claro. Não tem problema. A gente sabe que as mães, elas têm aquela necessidade de querer acertar, de ser a mãe perfeita. E a mãe atípica, ela tem um cuidado dobrado, né? Então, uma cobrança assim, dobrada, uma cobrança, exatamente. Foi bem que a Poliana falou bem. Ela tem essa cobrança dela mesma, não só a cobrança da família, mas a cobrança dela mesma. Como é que percebe que essa mãe está com alguma... Opa, já estou começando a entrar no meu esgotamento, o copo já está transbordando. É uma boa pergunta. Nós, mulheres, no geral, a gente já vem ali pautada na sociedade como mulheres que... A gente lutou muito, acho que, para estar nesse espaço aqui, super justamente mulheres, né? Para poder falar. Então, agora somos privilegiadas, né? Exato. Mas, num todo, a mulher, ela já carrega ali uma representação social de que a gente aguenta tudo. A gente vai dar conta das coisas, a gente está aqui para cuidar, a gente está aqui para o outro. Mulher Maravilha. Mulher né? Maravilha sempre. Então, quando uma mulher ela passa por alguma dificuldade na vida, seja ela qual for a dificuldade, e aí uma maternidade onde tem um peso por si só, porque maternar é você se doar, né, para o outro ali. E aí uma maternagem atípica, com vivências ali neurodivergentes, onde você precisa ali se encaixar e ainda pensar em si, é um desafio gigante para essa mulher. Então, a gente, enquanto sociedade, eu repito isso, que eu acho muito importante, a gente precisa apoiar essa mulher. Então, quando a gente notar que tem uma mulher ali no dia a dia precisando do nosso apoio, a gente precisa estar com a escuta ativa. Então, escutar atentamente, observar os sinais, observar a fala, observar como que essa mulher tem se dirigido a você, se ela tem trazido falas mais deprimidas, se ela está com um estado de saúde mental que você já considera, opa, isso é um sinal de alerta, eu preciso comunicar a alguém, eu preciso entrar com uma rede de apoio, que seja eu ou algum familiar, ou chamar essa mulher para conversar, tomar um café. Às vezes a pessoa ela precisa do mínimo, que é uma conversa, uma atenção, um olhar diferenciado. Então, acho que isso já é um requisito importantíssimo. Poliana, queria que você fizesse uma pergunta para a Gabi aí. Vamos lá, qual vai ser a sua pergunta? Olha só, vamos Você lá. que lida muito com cuidado, com acolhimento, que você, a Poliana, ela tem uma percepção de conseguir notar quando a pessoa... Eu queria que você fizesse uma pergunta. Baseado nisso, que ela... Não é nem uma pergunta, mas aí a gente faz um complemento. Baseado nisso que ela falou, equilibrar esses papéis, né? Que é um desafio muito grande pra gente. Não só da mãe atípica, como da mãe. Maternar, como você mesmo falou,
é um desafio e que envolve muita doação. E muitas vezes essa doação, ela vem junto com uma anulação. E essa anulação faz com que eu pare de me enxergar, pare de me observar, pare de me perceber, colocando sempre o outro, né, como centro da atenção. Isso é intrínseco, isso é um natural. Então, cabe a nós, né, muitas vezes, ter essa percepção do que eu estou ali me anulando, né, porque uma coisa muito importante, que aí a gente vai acabar, né, trazendo aqui à tona, e a Gabi vai nos ajudar a trazer, é como se autocuidar, né? Como que a gente pode promover aí alguns momentos, né? Como que eu posso colocar isso dentro de uma hierarquia de prioridades que eu, de fato, julgue que é importante? O que eu posso estar fazendo para nutrir esse meu emocional, para que quanto mais eu estiver nutrida de mim mesma, fazendo coisas que eu gosto e que muitas vezes eu deixo de fazer, porque a demanda do dia, com tudo que envolve os papéis, me tiram, né? Como que eu posso despertar para querer fazer algo que me faça bem? E sabendo que aquilo é tão importante quanto as outras demandas. Ótimo, boa colocação. Eu acho que esse despertar, ele vem com algo que a gente tanto fala hoje em dia, né? Eu estava agora lá no consultório pensando sobre isso, tratando com uma paciente exatamente essa temática da autopercepção, que eu acho que é basicamente isso que você falou. Só que o conceito da autopercepção, ele entra junto com o conceito do autoconhecimento. Então, a gente só consegue se dar conta de que algo está acontecendo que é fora do meu controle quando eu me conheço. Porque se eu não sei quem eu sou, não sei dos meus limites, não sei do que eu valorizo, isso é um ponto que eu trago muito para as minhas pacientes. Quais são os seus valores de vida? O que você valoriza enquanto pessoa? Eu valorizo um estilo de vida, eu trabalho com saúde mental, eu valorizo um estilo de vida onde eu priorizo a minha saúde mental. Ponto. Eu tenho esse privilégio hoje em dia também de poder fazer isso. Mas anteriormente a isso, eu me conheço muito como pessoa. E para me conhecer, a gente precisa observar o outro, a gente precisa também observar o nosso ambiente, quais são as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, porque isso tudo parte da gente, né? A Poliana trouxe uma palavra que eu gosto bastante, intrínseco. Então, aquilo que vem de dentro, aquilo que está em mim. Muitas vezes a gente só enxerga o extrínseco, então de fora. O outro, de fora, os espaços. A gente tem uma troca significativa com os espaços, né? A gente sabe com as pessoas, como estamos aqui agora, mas o que está comigo, né? O que eu valorizo, o que eu fui criando ao longo da minha vida, quais foram as ferramentas que eu fui criando para sair dessas condições anteriormente, porque muitas das vezes a gente também já passou por algum outro sofrimento, e quando a gente se vê sofrendo de novo, a gente às vezes esquece como que a gente fez para enfrentar aquela situação. E para a gente relembrar dessa situação, a gente precisa se conhecer. Então, olhar para dentro, pensar, tirar uma pausa ali reflexiva mesmo, uma pausa guiada, eu até costumo dizer para as minhas pacientes, né? Às vezes esse momento ele não acontece no dia a dia, a gente vive no piloto automático, a gente vai de um lugar para outro, sair do consultório agora, vem correndo para cá, não tem como você, às vezes, parar e pensar sobre isso, né? Então, a gente precisa realmente colocar na agenda, assim, eu preciso tirar um tempinho e colocar um tempinho lá para mim, nem que seja na hora do banho. Eu preciso começar a entender que o meu pensamento e o que eu vou pensar sobre mim é uma ferramenta também de saúde mental, uma ferramenta de autoconhecimento. A Poliana tocou num assunto, na questão da mulher, principalmente, a gente está falando mãe, porque é quem fica mais no dia a dia com a criança. Enfim, com todas as demandas, né? Que leva no médico, que vai para a escola, que leva, que dá comida, que põe para comer. Então, é a mãe mesmo. E ela acaba se anulando. E ontem eu assisti ela é jornalista também, muito influencer, essa coisa hoje de influencer, né? Mas ela dá muitas palestras, tudo. E ela fez um comentário que me chamou a atenção. Ela fala, o filho dela está com 14 anos, que somente agora ela está vivendo a plenitude da maternidade. Porque quando o filho nasceu, ela estava no auge da carreira, ela é jornalista também. Então, ela trabalhava para uma... Eu vi esse post, sabe de quem interessante. Ela trabalhava para uma revista de moda super importante e aí ela tinha um certo ciúmes da conexão do filho com o marido e que agora ela consegue ver que o filho entende, que ela consegue
sincronizar com o filho, se conectar com o filho. Então, que agora ela está vivendo essa plenitude. Aí vem duas questões. Que nem ela falou, a gente tem que parar e se cuidar. Você tem que prestar atenção nisso, naquilo. A mulher, ela acaba se anulando. E como fazer para que ela perceba que, opa, eu sou um ser individual e eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar do meu cabelo, eu preciso fazer uma massagem, enfim, qualquer coisa. Mas para que ela faça isso sem ter o sentimento de que estou sendo egoísta. Porque De culpa. E de culpa. De culpa, principalmente, né? Exato. Porque ela vai se sentir culpada se eu for fazer isso, eu vou deixar de dar atenção para o meu filho. E aí, como que concilia isso? A Poli, eu sei que é mãe, né? Sim, Ela também tem que sim. conciliar o trabalho, o lado dela mulher, o lado dela mãe. Como conciliar isso, Gabi? Bom, sou suspeita para falar porque sou psicóloga, né? Então, ao meu Por isso ver, que eu tô te perguntando. é na psicoterapia, né? Exatamente. Eu poderia falar pela minha experiência, que me despertou demais. Eu sempre uso muito o despertar, porque eu sinto que, como a gente vive num piloto automático, sair desse piloto automático me traz a sensação de despertei. Então, eu vou falar um meu relato, que não é de uma psicóloga, e você me complementa e valida, né? O que eu pensei, né, uma determinada fase da minha vida em que eu me vi me anulando. Quando eu estava ali imersa às demandas de mulher, de profissional, de mãe, de esposa, de filha, de irmã. São quantos papéis que a gente tem que ficar aqui, né, fazendo malabarismo, né? Quando eu me vi com tantas demandas, eu observei que quanto mais eu estava imersa ali, me cobrando de atender a todas, eu comecei a ficar num nível de irritação que eu não estava entregue de coração para nenhuma das demandas. Porque eu estava dentro desse piloto automático de cobrança. Tenho que ser um robozinho, né? A gente tem que cumprir com tudo ali. Quando eu me auto-observei, entrei, comecei a fazer as minhas sessões de psicoterapia e ali trouxe um despertar de... Foi muito forte essa frase. Você só pode oferecer para o outro aquilo que você tem de sobra. Então, como que eu posso estar bem, brincando com a minha filha, entregue e feliz, se eu tô com esse potinho, vamos dizer assim, eu até uso essa analogia, o meu potinho de mel tá vazio. Então, como que eu vou oferecer para minha filha mel, se eu não tenho esse mel para mim? Como que eu vou encher o meu potinho de mel? Com coisas que eu descobri, através dessa jornada da psicoterapia, que me faziam bem. Então, nesse momento, eu tirava a culpa. Poliana, o meu diálogo interno, Poliana, você vai fazer yoga nesse horário que você poderia estar brincando com a minha filha? Aí, meu outro diálogo dizia sim, porque quando você voltar, você vai estar nutrida, você vai saber que você encheu um pouquinho a mais o teu potinho de mel. Então, eu tenho essa percepção, né, que eu acho que a terapia traz muito essa conscientização de que a culpa ela diminui quando eu sei que aquilo vai me tornar um ser humano melhor, para que eu possa exercer essas funções com mais entrega, com mais amor. Faz sentido isso? Ótimo. Eu acho que essa questão da culpa é muito falada mesmo, né? Muito. E a gente carrega a culpa sempre, né? Porque cada escolha que a gente faz, a gente renuncia a um momento ali da vida. Às vezes, que nem você falou, né? Eu vou fazer yoga ou eu fico com a minha filha brincando um pouco. Sempre tem uma escolha nesse meio, né? Mas quando você percebe que você precisa validar a tua saúde mental, sempre, que ela precisa ser prioridade, que é algo inegociável, é como se fosse virar uma chavinha mesmo em você. Porque você entende já, nossa, para eu estar disponível para o outro, eu preciso estar bem. Eu preciso estar ali presente, eu preciso estar íntegra. E é difícil, às vezes, a gente reconhecer. É igual você falou mesmo, Poliana, é uma jornada. Então, você demora, às vezes, bastante tempo, né? Mas, em curto prazo, a gente consegue já, né? Remanejar um pouco ali, mudar as nossas prioridades. E, para isso, eu acho que tem uma palavra muito bonita, que eu gosto bastante de dizer, que é a aceitação de alguns fatos da vida. Então, às vezes, a gente precisa aceitar um pouco o nosso contexto. Sabe, às vezes a gente é um pouco prepotente mesmo. Eu também já fui, acho que todo mundo é um pouco. E quando a gente está mais adoecido também, a gente tende a se esquivar um pouco dessa situação, né? Você não quer demonstrar vulnerabilidade. É ruim, é difícil, né? Então a gente precisa aceitar, às vezes, algumas condições, né? Então, assim, aceitar que eu não estou me sentindo bem,
aceitar que eu tô triste, aceitar que eu realmente não tô conseguindo mais equilibrar todos esses pratos, pedir ajuda, solicitar ajuda para o outro. Às vezes é um parceiro que está do teu lado e ele não está conseguindo te acessar porque você também já está ali sempre numa negativa. Então, assim, aceitar a ajuda das pessoas, demonstrar que você precisa mesmo dessa ajuda. Então, acho que são coisas que a gente consegue fazer no dia de hoje, já uma mudança real do agora, assim, sabe? E como lidar com essa culpa? Porque a mulher, ela se culpa muito, né? Não só a mãe às vezes não tá como esse exemplo que ela deu de repente ela ir por uma atividade ao invés dela ficar ali com a filha, mas a mulher acaba também, caramba, meu filho não foi bem na clínica, no tratamento, na escola, porque aonde eu errei, ou se amanhã ou depois ele faz alguma coisa, onde eu errei, porque sempre vem essa pergunta dos pais, onde nós erramos, e principalmente da mãe. Sim. E aí, como que colocar na cabeça dessa mãe de que não, ela não tem culpa, ela fez o melhor do que ela podia naquele momento. Eu penso que é quando você também aprende que você não tem controle sobre todos os fatos da vida. Porque eu acho que nós mulheres, a gente tem um pouco essa percepção. Eu sou responsável por isso, eu vou fazer a mudança, eu vou controlar o comportamento do outro, eu vou fazer com que aquela pessoa me escute, eu. E às vezes não é eu, às vezes não é sobre mim, às vezes é sobre o outro mesmo, sobre o comportamento do outro, como que as pessoas vão gestar aquilo, e às vezes é sobre comunidade, é sobre uma participação coletiva mesmo. Então, quando você começa a entender que nem sempre você é responsável por esses atos, ou melhor ainda, nem sempre você que vai conseguir conduzir aquilo mesmo, aquela situação, que às vezes é uma outra pessoa que vai conduzir aquela situação, e que aquilo não é mais sobre você, eu acho que aí essa culpa ela começa a se dissipar um pouco. Soltar o controle Soltar um pouco né? o controle, você entender que para isso você precisa estar fortalecida como pessoa, né? Você precisa estar segura, né? Você precisa estar segura de que você está dando o seu melhor. E, eu trabalho na abordagem cognitivo-comportamental, eu entendo que ao longo da vida a gente vai criando crenças sobre a gente, né? Algumas crenças ali, às vezes, muito limitantes, que colocam a gente num lugar ali de que eu não consigo fazer as coisas, ou até de me culpabilizar por essas situações gerais da vida, né? Me culpabilizar, me colocando ali num lugar, às vezes, até de desvalor, né? Eu que não me dei conta, eu que fui ruim, como você mesmo disse. Então, a gente, quando começa a se perceber, assim, aceitar essas condições e entendendo que todo esse mecanismo, que isso a gente vai traçando junto na psicoterapia, e algumas pessoas que não conseguem, infelizmente, ter o acesso à psicoterapia, eu creio que, assim como eu, Poliana, que temos acesso, somos pessoas que somos agentes de mudança. Exato. Então, nós, aqui, enquanto sociedade, a gente precisa ter essa participação para essa outra mulher que ela não consegue ter o mesmo privilégio que eu. Então, quando eu me deparo com uma mulher que está nessa situação mais de vulnerabilidade emocional, eu preciso estar disponível para ela com os conhecimentos que eu já adquiri anteriormente. Agora, no começo do nosso bate-papo, eu comentei da que a gente hoje é bombardeado de informação, né? Então, assim, eu já falei uma coisa que eu vi, uma matéria hoje, mas eu vi na TV, e falei de um depoimento que eu vi numa rede social, e a Poli também falou que viu esse mesmo depoimento numa rede social. Então, a gente olha a rede social, é tudo muito bonito, é tudo muito fácil, né? E eu vou fazer isso, posto foto. Eu vou não sei aonde, tiro foto. A criança fez uma pose, você posta foto. E aí, como driblar a vida real e a vida da internet? Porque chega um momento que elas acabam se misturando e você não sabe mais o que é a vida real, ou se quando você cai em si da vida real, não é nada daquilo que está na internet. E se a gente parar para avaliar, por que hoje a gente tem um número tão grande assim, né, de saúde mental que está comprometida, né? Eu acredito que um dos fatores que aumentam muito essa chance é a comparação. São as redes sociais, né? Também porque eu tô acredito. vendo sempre ali mundos ideais, mundos perfeitos, e aí eu me comparo, mas o meu mundo é caótico, porque são pequenos recortes que cada um coloca da sua melhor faceta naquele dia, do seu melhor momento, mas a gente que está assistindo, a gente pega o melhor recorte de todo mundo.
E olha o quanto que isso gera dentro de mim uma comparação de que minha vida não é legal, minha vida não é perfeita, como tantas outras, né? Faz sentido quando isso, não né? tem esses recortes legais, como ela falou, feliz, né? Vem as críticas também. Que mexe com a autoestima, que mexe com tudo. Então, assim, a Poliana falou uma coisa que eu também penso, e às vezes eu falava assim, não, acho que... Eu, às vezes até evito comentar, porque falo assim, nossa, vou te cancelar. Eu falei, não quero saber se eu vou me cancelar. É o que eu acho que a rede social veio para ajudar muito. Ok, você reencontra pessoas, você fala com pessoas do mundo inteiro, até pessoas que você não vê mais, foram amigos ou parentes que moram em outro país. Mas ela também veio para te prejudicar, para te trazer uma falsa realidade. Exato. Às vezes você ouvir coisas que você não tem o direito de me julgar, ninguém tem o direito de julgar a vida de ninguém. E a gente vê muito desses julgamentos também. E aí isso tudo mexe com a cabeça da pessoa, né? Mexe, eu acho que o advento da rede social é algo que a gente vai ter que trabalhar ainda enquanto sociedade, e creio que a gente está colhendo os frutos desse adoecimento mental agora. Depois da pandemia, eu acho que isso ainda ficou muito mais latente. Diria até que a gente está vivendo ali uma epidemia agora, né, na saúde mental. Então, a gente agora vai precisar ainda, enquanto sociedade, trabalhar isso, desenvolver um pouco melhor, porque a internet ela veio para ficar, né? E a gente vai ter que saber como lidar com ela. É um fato. Agora, você tinha comentado, por exemplo, a gente voltando a falar do burnout parental, de que as pessoas vão dando sinais. E aí eu comentei antes que quando é relacionado no trabalho, é o colega de trabalho que começa a perceber. E aí, como perceber que aquela mãe está precisando parar um pouco, que ela está começando a entrar num esgotamento? Como fazer isso? Bom, quando a gente fala de burnout ou estresse, a gente está falando de um quadro clínico ali, sintomático de algumas alterações fisiológicas e alterações psicológicas também, né? Então, assim, a pessoa ali sempre num cansaço excessivo, uma fadiga mais do que o habitual dela, mais do que os afazeres do dia a dia. A pessoa tem uma propensão a ter mais dores de cabeça, por exemplo. Está sempre se queixando de alguma dor de cabeça, dor muscular, dor corporal no corpo. A pessoa ali começa com sintomas psicológicos, então ruminando o pensamento, sempre com pensamento negativo sobre algo. Você sempre conversa com a pessoa, a primeira fala que vem à mente dela é uma fala mais negativa, uma fala mais desgastada ali. Então isso já são sinais de que aquela pessoa ela precisa de ajuda, que ela precisa de um acompanhamento. E aí, como chegar nessa pessoa e falar? Porque às vezes a irritabilidade, a Poliana falou da questão da irritabilidade. Eu acho que a irritabilidade, o que a gente fala da intolerância, é um sinal sinal enorme. Eu tenho visto muito isso, né? Da questão de você tá intolerante, tolerância zero, eu tô tolerância zero para barulho, eu tô tolerância zero para isso. Sim. E assim, como ela também falou, hoje aumentou muito o número de pessoas com diagnósticos de TEA adultos, né? E aí você também tem o outro, que é o TDAH, então aí vai vindo. Aí você tem TOD, você vai vindo. Aí você fala, gente, eu não sou normal. Eu não, e aí? Fora a ansiedade, né? Fora ansiedade e Transtorno de depressão. ansiedade, Que é o top 1, né? top No 1. Brasil, a gente já carrega ali um ranking há muitos anos já do adoecimento a nível psiquiátrico, né? De ansiedade e depressão. E a gente vem ali galgando os primeiros lugares. Acho que, se não me engano, esse ano o Brasil ficou em 6º lugar na posição mundial. E aí, a ansiedade também é uma coisa muito preocupante, né? E se a gente parar para pensar, todos esses sintomas tem a ver, tem um pouco de depressão, tem um pouco de ansiedade, de pânico também. E aí, aquela mãe que é ansiosa, que é superativa, que não para, ela tem 3 filhos, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser dona de casa e ela tem que ser ela mesma. Ela tem que cair na consciência de que, opa, eu sou um ser único, eu sou um ser individual, eu preciso do meu momento. E aí você deu o exemplo, às vezes é aquele momento no banho, mas o momento do banho, você tá lá tomando banho, daqui a pouco, mãe, escuta um telefone, Dura pouco. Dura pouco, né? Dura pouco. Dura pouco. E como é que a gente convence essa mãe de que ela para um pouco?
A nossa fala precisa ser muito acolhedora mesmo, né? Acho que é um treino de assertividade com a fala que a gente precisa ir ali lapidando mesmo essa habilidade, porque acho que a gente precisa chegar ali nos arredores, né? A gente não vai chegar para a pessoa já sinalizando, nossa, estou percebendo que você está irritada. Então a gente precisa, primeiro, uma fala mais acolhedora, né? Nossa, e aí, como você tá? Me fala um pouco da tua rotina. Aí essa pessoa começa a falar da rotina dela, aí você valida. Nossa, tua rotina tá muito cansativa, tô percebendo. Eu também no teu lugar não daria conta disso tudo. Natural, talvez, que você esteja se sentindo mais cansada do que o normal, e aí você começa a entrar. Porque você precisa você precisa se mostrar disponível para aquela pessoa, você precisa colocar ali uma fala não violenta, é uma comunicação ali que a pessoa perceba que você está ali por ela e que você está junto com ela. Não num lugar, às vezes, hierárquico. Porque acho que a gente tem um pouco dessa tendência, né? A gente coloca pro outro como, é só você, porque eu tô... resolvida, né? Eu tô falando de você, mas eu tô ótima, sabe? Por dentro também. Por dentro também, você sabe que você não tá bem. Então, eu acho que quando a pessoa, ela sente esse lugar de... Poxa, a pessoa tá ali perguntando... real, assim, como eu estou, se eu tô bem, se alguma coisa está acontecendo na minha vida, ela se sente acolhida para se soltar, eu acho que esse é o primeiro caminho, né? E aí você precisa saber como conduzir isso também, né? A pessoa se mostrou ali, a vulnerabilidade, ela começou a entregar a fala, você não pode ficar, né, olhando para o lado e tal, ou olhando no relógio para ver a pessoa falando ali e sair daquilo. Você tem que se mostrar ali realmente de corpo presente para essa mulher. Escutativa, né? Escutativa. E muitas vezes o que a gente percebe é que é uma necessidade do ser humano ser ouvido, né? Uhum. Muitas vezes o que a gente só precisa daqueles minutinhos de atenção. Exato. E eu vou relatar, porque uma determinada fase do Instituto Almai, era eu que fazia os atendimentos iniciais com as mãezinhas. E muitas vezes elas solicitavam uma reunião comigo e eu sentia durante a reunião que o que elas queriam era ser ouvidas. Era somente ser ouvidas. Isso trazia uma sensação de acolhimento, de conexão, né? E aí agora a gente está com uma outra ação, um projeto, esse já está andando há um bom tempo, que gera essa conexão que chama Roda de Conversas, né? Então, uma mãezinha encontra com a outra, que encontra com a outra, que começa a se abrir sobre situações que ela está passando e que gera conexão com uma outra mãezinha que está passando exatamente a mesma coisa. Aquilo cria um campo de confiança e de segurança, onde elas começam a criar esse vínculo. E é como se fosse, entre aspas, uma sessão de terapia nesse momento. A gente tem tido resultados muito bons e trouxe essa clareza, né, de o quanto que é necessário a escuta que gera essa conexão. Então eu queria aproveitar, já que a Poliana já deu o gancho, porque é aquela coisa assim, né? O acolhimento a essa família, ela acaba se tornando parte do tratamento com aquela família. E saber ouvir, como a Poliana falou, dedicar um tempo àquela mãe, ou aquele pai, ou aquele cuidador, que seja, mas aquela pessoa que está ali vivenciando aquilo no dia a dia, acompanhando tudo que acontece, o fato de você ouvir e dedicar um tempo acaba trazendo bons resultados até mesmo no tratamento. E recentemente o Instituto Almai fez uma palestra cujo tema foi o cultivo do equilíbrio emocional e autocuidado. Esse evento aconteceu numa manhã de sábado, que estava muito frio, muita chuva, e lotado ali. O plenário não, assim, o auditório foi plenário, completo. O auditório da Associação Paulista de Medicina aqui de Santos estava totalmente lotado, onde a palestrante foi a Gabriela. E a gente tem umas imagens aí, a gente vai dar uma olhadinha de como que foi, como é que as mães receberam esse evento. Como é que foi para você participar desse evento que o Instituto Almai realizou para vocês, né? Então, para mim, um evento extremamente importante e a gente, enquanto família atípica, a gente realmente precisa desse cuidado, né? E eu gostei muito da palestra, achei muito interessante, muito informativa. Uma maneira de cuidar realmente de quem cuida. A gente sempre tem que estar forte, tem que estar cuidando, tem que estar indo,
a terapia com a criança, mesmo você não estando bem, mas você tem que ir, porque sua criança precisa de você. Então, essa parte me pegou bastante. Foi enriquecedor. Eu acho importante, de fato, ter essa convivência com outros pais, outras mães, que passaram por todo esse percurso que nós também passamos, cada um a seu modo. Isso nos dá força, né, para seguir adiante, enrobustece a nossa fé, né, e eu achei maravilhoso essa iniciativa. Eu acho que não só eu, como vários pais aqui se identificaram com cada assunto ali, que é cansativo mesmo dia a dia. Então, um evento como esse aqui é muito gratificante, porque consegue enxergar o apoio de quem está próximo para elas, essas pessoas que estão necessitando dessa rede de apoio. Super me identifiquei, achei muito necessário. Eu acho que o autocuidado é muito importante para nós que estamos na linha de frente, batalhando pela evolução dos nossos filhos. Essa ideia da UMAI de trazer a gente para falar sobre o nosso autocuidado é muito importante. Tá aí. Todos os pais que foram entrevistados, eles falaram, eu me identifiquei. E falou do autocuidado. Eu vou perguntar para as duas. Primeiro eu vou perguntar para a Poli como é que surgiu a ideia de fazer um evento, porque mais do que acolher, de você ouvir, de fazer uma roda de conversa, foi você levar a informação de forma que todos ali se identificaram. Sim. Viram que eles não são os únicos, que eles não estão sozinhos. Como é que surgiu essa ideia? Exatamente por essa percepção, né? A gente identificou que eles tinham a necessidade de entender um pouco mais sobre as condições, sobre a saúde mental, sobre a importância de se autocuidar. E aí essa iniciativa veio como um afago, né? Um carinho do Instituto AMAI. Essa ação, né? Esse projeto, na verdade, ele vai continuar, a gente vai ter diferentes temas, mas esse primeiro tema foi realmente uma necessidade que a gente identificou, que é cuidar de quem cuida. Exatamente porque a gente percebe a demanda é muito grande para esses pais e cuidadores. E quanto mais eles tiverem essa consciência do quanto é importante eles se autonutrirem, eles trabalharem essa questão do equilíbrio emocional, melhor eles vão poder oferecer cuidado para os seus filhos. E cuidar de quem cuida é como se fosse assim, quanto melhor, aquilo que eu relatei no meu caso, é uma consciência de quanto mais eu tenho aquilo que me preenche, melhor eu vou conseguir oferecer para o meu filho, para minha filha, para todos os meus, as pessoas do meu entorno. Um dos pais, porque durante a palestra teve alguns pais que deram, falaram algumas coisas antes dessa entrevista, isso no meio da palestra. E me chamou a atenção que uma mãe falou assim, se eu não estiver bem, o meu filho também não vai estar bem. É o que a Poli falou do mel. Ela deu o exemplo do potinho com mel. Então, se as mães ou os pais não estiverem bem, eles não vão poder conseguir. Eles dependem, o filho deles depende de que eles estejam bem. E aí, como é que foi para você essa palestra, essa troca de experiências? Porque a gente percebia que você também falou, caramba, eu estou aprendendo muito com essas mães, com essas famílias, e foi uma troca de experiências ali. Como é que foi para vocês? Foi maravilhoso. Eu vi que as famílias, elas realmente pediram por isso, né? Elas estavam ali sedentas por conhecimento. Exato. Mesmo. Elas estavam muito participativas. Então, o que me chamou bastante atenção foi isso mesmo, a participação efetiva, né? Então, levantaram a mão, se engajaram, perguntaram, me acolheram muito em todas as falas, não foram reativas, ninguém ali, todo mundo, eu acho que eu consegui colocar todo mundo ali num lugar de igualdade mesmo, de mostrar que a nossa sociedade mesmo, a gente tem vindo aí com adoecimento mental de todos, a gente não está por fora disso, a gente não está, né, a gente aqui é sujeito também a passar por algumas situações de adoecimento mental. E eu acho que eu consegui ali com que todos se sentissem juntos, né, para a gente encarar isso enquanto sociedade. Você falou uma palavra-chave, a igualdade, né? Enquanto a rede social ela te mostra pessoas com um mundo tudo muito fácil, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a gente tem que ter essa consciência da igualdade. E ali foi o que você colocou. Todos eles ali eram iguais, independente do grau de
de desenvolvimento, da idade, da classe social, todos eles ali são iguais. E aí vem aquela questão, a gente acaba adquirindo hábitos no dia a dia, né? Então, como a Poli também falou, a gente está no piloto automático, então você sai no piloto automático, você sai, vai fazer, acorda, faz o café da manhã, dá banho, leva para a escola, ou leva para o Instituto Amai, aquela corrida está no piloto automático. Esses hábitos acabam, independentes dos hábitos que a gente tem, nem todas as vezes a gente acerta, a gente comete muitos erros nos nossos hábitos diários. Eles favorecem o nosso adoecimento mental? Favorecem. Que a gente precisa entender ali as nossas necessidades, um pouco que são gradativas, né? Então a gente precisa dar conta ali das nossas necessidades fisiológicas, que foi até um pedacinho do que eu falei na palestra também. Então se a gente não dorme bem, também não se alimenta bem, não tem esse olhar, não bebe água, como que a gente vai chegar ali no topo da pirâmide, que é pensar na nossa realização, na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, na nossa autopercepção de si, no autoconceito, na nossa autoimagem. Então a gente precisa ali voltar alguns passos e a rotina do dia a dia, ela engole a gente nisso, né? Você tá ali na correria, você não consegue dar conta disso tudo, mas às vezes em algum coisinha simples, né? Você perceber ali, nossa, eu tô pulando uma refeição, eu tô pulando meu café da manhã, nossa, eu não bebi um copo de água hoje, eu não parei 5 minutinhos para ir ao banheiro, eu não lavei o meu rosto, sabe? Então, assim, às vezes são pequenas coisinhas como hábito de estilo de vida que a gente precisa ir introjetando ali na nossa rotina, que aos poucos isso vai fazendo com que o nosso bem-estar floresça, né? O simples fato de autocuidar, como a Poli fala, até de você fazer de manhã a sua higienização, o seu skincare, que agora fala muito, sim, exatamente, né? Isso tudo é um autocuidado. E aí, você queria fazer alguma pergunta do que a gente estava falando? Não, que eu achei que acho que eu cortei a Poliana. Não. Na questão, quando você fala de todo mundo ali, está sendo igual. Existe, as mães, muitas delas enfrentam preconceito, né? Uhum. Porque as pessoas olham, de repente, quando aquela criança entra numa crise, a pessoa vai olhar torto, que é o que a gente já falou em outros sobre inclusão, mas essa família também acaba tendo preconceito, às vezes até mesmo da família, né? E aí, como que ela lida com essa questão do preconceito, de mostrar para o outro de que, olha, eu sou igual, e se sentir igual, que ninguém é diferente de ninguém, e que todos nós, porque eu entrevistei uma vez um médico do SAMU, e ele falou assim, a humanidade está doente pós-pandemia. Então, do mesmo jeito que todo mundo ali se identificou, nós também, eu me identifiquei com muita coisa, né? E eu não sou mãe, mas eu me identifiquei com muita coisa, então, assim, como é que a gente faz para lidar com esse preconceito também da própria sociedade? O preconceito ele vai existir, né? Ele existe ainda, a gente sabe, infelizmente. Acho que a gente está começando a traçar aí uma nova rota quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de transtornos mentais. Então agora acho que a sociedade aos poucos tem se conscientizado um pouco. A nossa participação é realmente fazer quase que um letramento para a sociedade, então ajudar essa sociedade a compreender agora o que está acontecendo, né? Qual que é a nossa nova configuração de mundo, digamos assim, o novo normal, que a gente falou bastante sobre isso na pandemia. Eu acho que o novo normal, né, em 2024 agora, é a gente pensar que a gente precisa falar sobre equidade, que eu acho que até está um conceito acima da igualdade, né? É a gente entender a igualdade de todos, que cada um tem as suas particularidades e que a gente precisa aceitar essas condições. E aí essa mulher, essa família, ela quando está num espaço de acolhimento, como a Poliana, o Instituto Amai providenciou ali nesse momento da palestra, foi uma brechinha na sociedade para mostrar, é possível, a gente precisa se fortalecer juntos para encarar o que tiver que acontecer. Então, assim, é possível, mas a gente precisa ter essa participação. Então, aí foi mostrado que você está disposto a fazer essa mudança de hábitos também? É verdade. Poli, o que você fala sobre esse mundo normal, esse novo normal de hoje? Como é que é a tua visão em relação a esse novo normal? Cris, complementando o que a Gabriela falou, a gente está vivendo aí toda uma pós-pandemia, né? Que traz para a gente essa conscientização
de todas as mudanças que a gente passou, né? E olhar para esse novo cenário, onde a gente está sendo convidado ou convocado a reavaliar quem somos enquanto sociedade, como enxergamos o outro enquanto sociedade. Então, eu acredito que o novo normal vai ser uma convocação, né? Não vai ser mais um convite. A gente não vai ter escolha futuramente, porque uma vez que o cenário mudou, uma vez que a gente vê uma sociedade mentalmente doente, você não tem mais como olhar, né, para todo esse cenário como uma escolha. Infelizmente, a gente precisa entender que o ser humano, por si só, ele tem limitações de enxergar, além daquilo que se beneficia, né? Então, eu acredito que eventos, conteúdos, informação, como, por exemplo, esse que a gente está fazendo aqui, são sementes, né? São sementes que a gente vai plantando para que cada um consiga acessar dentro de si como que ele está enxergando esse novo mundo, esse novo normal, né? Uhum. E a importância da informação, do conteúdo, né, de pessoas que estão ali dispostas a agregar cada vez mais em conteúdo para trazer, né, como a Gabi falou, nós somos agentes, né, dessas informações, e quanto mais pessoas se autopromoverem não, mas tomarem essa iniciativa de compartilhar informações que vai trazer aí, de certa forma, uma nova forma de enxergar, melhor vai ser o resultado, né, para essa sociedade que a gente está tanto almejando que ela enxergue esse novo normal, de fato, com outros olhos. E que fique aquela coisa, né, de que a sociedade acolha também, né, essas famílias atípicas, do mesmo Sim. jeito que essas famílias atípicas acabam acolhendo outras famílias que tenham qualquer outro tipo de problema, mas assim, deixar claro de que é uma condição, né? Ser uma criança, uma pessoa atípica, ser uma família, uma mãe atípica, é uma condição, não é uma doença, não é um problema, é uma condição. Problemas são as pessoas que criam, né? Dentro dessa temática, olhando para a mãe atípica, né, para uma criança que tem uma condição, a gente tem muito a caminhar ainda. Né? Muita coisa, muito, né? a caminhar. Muito mesmo. Então, a gente está ali realmente em pequenos passos. Já evoluímos muito. Mas enxergar, por exemplo, uma condição como o autismo, de uma forma que não é uma doença, que é uma condição, realmente é uma necessidade urgente, né? É um cenário, né, Gabi? Urgente, sim. Poliana disse tudo. A gente ainda está no começo dessa introdução, dessa nova era, né? Mas eu penso que a gente está fazendo a nossa parte e todos que estiverem, né, dispostos são bem-vindos também para fazerem essa parte corrente também, do bem, essa corrente do bem. E ainda vou mais longe, a gente tem muito até que aprender muito com essas famílias e com essas crianças, com esses adultos. A gente tem muita coisa a aprender, porque eu acho que eles ensinam muita coisa pra gente que a gente vai, enquanto eles são tão detalhistas nas coisas, eles têm uma sensibilidade que muitas vezes a gente não tem, a gente acha que tem, né? Sim. E às vezes a gente acaba não tendo. Gabi, a gente está quase terminando o nosso bate-papo aqui. Eu queria que você falasse qual o segredo ou uma dica da gente colocar assim num papelzinho, olha, as minhas prioridades. Como colocar as prioridades, ou melhor, como se colocar como prioridade sem culpa e sem egoísmo, né? Sem parecer ser sem egoísta. parecer, eu tô me colocando em primeiro lugar, mas em primeiro lugar tem que ser a saúde do meu filho. Mas ter a consciência de que para meu filho ter uma saúde boa, saudável, eu preciso ter uma vida boa e eu preciso estar bem também. Então, como é que a gente faz aí para essa pirâmidezinha de necessidades, de prioridades? Olha, eu diria que é desafiador, viu? Que é muito subjetivo, né? Cada família, cada pessoa ali tem uma necessidade muito específica. Então, mas de modo generalista, eu diria que essa mulher que vai nos assistir aqui, essa família, enfim, tente pensar um pouco ali em quem eu era antes de uma maternidade, uma paternidade. Acho que começa um pouco por aí. Qual que era o papel também que eu ocupava na minha vida?
para a gente poder resgatar um pouco da tua essência ali. Eu gosto de pensar assim, sabe? Então, assim, o que eu gosto, né? O que eu fazia antes. Às vezes no consultório eu até falo com as minhas pacientes, vamos pensar um pouco lá na adolescência, quando você era toda autêntica, né? Quem você era? O que você gostava de fazer? Quais que eram as tuas vontades, os teus gostos? E aí começar a anotar isso. Pode ser mesmo, fazer um caderninho ali de anotações. As minhas pacientes fazem ali o caderninho da terapia, mas qualquer um pode fazer. E começar a listar esses pensamentos de quem eu era, para você ir se recordando, sabe, sobre si. E aos poucos, eu acho que quando você dedica um tempo para pensar sobre você, aos poucos as coisas vão se encaixando como um quebra-cabeça, assim, sabe? Você vai fazendo sentido, você vai juntando uma peça aqui, outra ali. E creio que também é se aventurar, não ficar só ali no papel. Colocar para ação mesmo, colocar no dia a dia. Então, enquanto eu penso sobre uma mudança, eu preciso tentar fazer a mudança acontecer e não deixar essa mudança ali só no meu pensamento. Porque eu acho que muitas das vezes a gente acaba fazendo isso, né? Assim, até uma falta de coragem mesmo para essa mudança, porque mudar um pouco ou retornar para algo, né, do que a gente já foi, às vezes gera um pouco de incômodo, uma sabotagem, né? Também. Né? E aí a gente fica nessa, será que eu devo, será que não? Será que eu vou ser egoísta? Por que eu vou me priorizar? Tenho tantas demandas aqui. Então, são múltiplos fatores, né? Mas aí, quando você cai em si, você vai colocando ali, listando as tuas prioridades aos poucos. É um processo que ele também não vai acontecer de imediato, que é isso que as redes sociais mostram pra gente, muitas vezes, né? A pessoa vê um Reels ali, ela vê uma foto no Instagram e ela acha que esse processo da mudança ele vai acontecer de uma hora para outra. Eu vou listar aqui, amanhã eu vou fazer e semana que vem a minha vida vai estar melhor. Não, é um processo que é uma construção, né? Então, assim, se atentar aos prazeres do dia a dia também, ao prazer do simples, às vezes no momento em que você está no aqui e no agora. Acho que essa dica eu acho que é fundamental, porque as redes sociais elas nos tirou um pouco do aqui e agora. E ela colocou a gente num lugar ali de futuro sempre, ou num lugar da onde eu gostaria de estar e eu não estou, porque no meu aqui e no meu agora está difícil. Então, assim, de repente, se eu conseguir no meu aqui e agora fazer algo simples por mim, me priorizar no mínimo que seja, eu já estou ali, né, buscando uma mudança mais efetiva, significativa. Eu lembro de um depoimento de uma mãe, agora que você falou, que ela deixava o filho lá no instituto e ia cuidar dela, ia para academia. Era o momento dela. Então ele fica lá e eu vou para academia. E ela falou aquilo sem culpa, sem nada e curtindo. Já estava bem resolvida. Bem resolvido nessa questão de assim, é o momento do meu filho ali. É que esse momento é dele. E agora eu vou ter o meu momento. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa noção, essa consciência mesmo de que a gente precisa ter um momento nosso, independente de qualquer coisa. Se é mãe, se é pai, se é profissional, a gente tem que ter o nosso momento, né? Poli. A Gabi falou um ponto muito importante e que é muito simples. Simples e, ao mesmo tempo, exige da gente, que é cultivar o estado de presença, né? Isso é o que eu tenho mais exercitado. E o que é cultivar o estado de presença? É a gente fazer qualquer ação do seu dia presente para aquilo. Isso vai desde o momento em que eu estou escovando meu dente. Quando eu estou escovando meu dente, a nossa tendência é pensar em 1000 coisas que você tem para fazer durante o seu dia. Você nunca está escovando o dente sentindo, né, o movimento. Você nunca está tomando banho sentindo o cheiro do seu sabonete, tendo todas aquelas sensações do barulho do chuveiro. Isso é um exercício que a gente pode fazer. Existem técnicas, existem ferramentas que fazem a gente aprofundar nessa técnica, mas a gente pode, aos poucos, na hora de comer, a gente parar para comer, sentar, sentir o alimento, mastigar com aquela atenção plena. Essa não ferramenta, não sair comendo, né? Porque a gente tende, muitas vezes, a nem sentar, porque nem dá tempo de comer. A gente precisa comer rápido, porque já tem um outro compromisso. Então, a gente come no carro, ou a gente come andando. E essa é um exercício que, para mim, tem feito muita diferença. E eu sei que está acessível, né? Uma vez que a gente toma consciência, nossa, deixa eu ficar aqui presente para o que eu estou fazendo agora. E, aos poucos, isso já vai trazendo uma autoconsciência de onde você está,
te tira desse futuro, te tira desse passado e muitas vezes me ajuda a tirar desse olho do furacão que a ansiedade traz pra gente, né? Poliana, você é psicóloga também? Eu não sou Convivendo com muitas. Opa, um lado da Poliana que eu não conheço aí. Eu uso bastante as ferramentas da terapia, da psicoterapia, do mundo do autodesenvolvimento. Eu sou uma seguidora fiel. Poliana, obrigada mais uma vez aí agradeço, por esse Cris. bate-papo gostoso. Foi bem gostoso mesmo. Agradeço também a Gabi por ter aceito esse convite e compartilhar seu conteúdo aqui fez toda a diferença, com certeza. Obrigada, gente, Gabi, pela oportunidade. Agora, suas considerações finais, né? Nossa, muito rico esse bate-papo, né? Falar enquanto mulher, enquanto psicóloga, um espaço para a gente dialogar sobre saúde mental. Em 2024, né? Uma honra, a gente precisa trazer mais e mais essa temática, embora, né, é o assunto aí do momento nas redes sociais, ainda é um assunto que está sendo falado de modo muito superficial. Acho que a gente conseguiu aprofundar um pouquinho aqui, só uma pitadinha, né, do que ainda há por vir. E agradeço demais a oportunidade de quem estiver assistindo também. Eu acho que será beneficiado desse conteúdo. E obrigada a todas. Imagina, eu que agradeço e é isso. A gente tem que estar falando de saúde mental todos os dias, pensar na saúde mental. E é como a Poliana falou, de repente, estar presente naquele momento, escovar o dente, na hora que você sentar para comer, na hora que você estiver arrumando o seu filho para levar para a escola, ou levar ele para o instituto, estar presente. E se olhar, se conhecer, saber os seus limites, acho que já é um grande passo para uma boa saúde mental, não é isso? Meninas, obrigada mais uma vez. Você que ficou aqui com a gente, muito obrigada. Não esquece, não conseguiu no começo? Ativa o sininho lá para você ficar sabendo do nosso próximo episódio. Eu fico por aqui e logo mais a gente volta com mais um episódio do nosso All My Cast.